Eu passei 72 horas pesquisando os lugares mais insanos do planeta e encontrei 5 museus que a humanidade provavelmente preferia que você nunca visse. Um tem 6 milhões de esqueletos humanos reais. Outro tem o cérebro de Albert Einstein. E tem um onde você vê máquinas que esmagavam crânios na Idade Média. Eu aposto R$100 que você não consegue assistir esse vídeo até o final sem pausar. Porque o museu número 1 é tão perturbador que até eu fiquei em choque. E se você conseguir chegar até o fim, comenta "sobrevivi" que eu vou responder pessoalmente. Então, bora! Já aperta o like agora, se inscreve no canal e vamos descobrir os 5 museus mais insanos que existem na Terra. 5. Museu do Cabelo, Turquia. O museu construído com cabelo de 16 mil mulheres. Imagina entrar num lugar onde paredes, teto, pilares, tudo está coberto de cabelo humano real. Não é filme de terror, é real e fica na Turquia. O Museu do Cabelo tem mais de 16 mil mechas de cabelo de mulheres do mundo inteiro e cada uma vem com uma história. Como começou essa loucura? Em 1979, um ceramista turco chamado Cez Galip recebeu uma turista em sua oficina. Na despedida, ela cortou uma mecha do próprio cabelo e deixou como lembrança. Galip achou o gesto tão único que começou a pedir para toda mulher que visitava deixar um pedaço de cabelo. Virou tradição, virou obsessão, virou museu. Hoje, se você olhar de perto, cada mecha tem um papelzinho grudado. Doei depois do divórcio, em memória da minha mãe. Viajei 10 países e deixei minha marca aqui. É bizarro? Sim. É estranho? Totalmente. Mas tem algo de fascinante em ver milhares de histórias humanas literalmente penduradas nas paredes. 4. Museu de Parasitas, Japão. O museu mais nojento do mundo. Agora a gente entra num território verdadeiramente perturbador. No Japão existe o Museu Meguro de Parasitologia, o único museu do mundo dedicado exclusivamente a vermes parasitas. Fundado em 1953 pelo Dr. Satoru Kamegai, o museu tem 60 mil espécimes de parasitas preservados em vidro, e 300 deles estão em exposição. Mas a estrela absoluta do museu é esta: um verme solitário de 8,8 metros removido do intestino de um paciente humano real. Quase 9 metros, galera. Isso é mais alto que um prédio de 3 andares e estava dentro de uma pessoa. O museu exibe o verme numa caixa de vidro comprida, com uma corda ao lado para você comparar o tamanho. Quando você puxa a corda e percebe que aquele negócio vivia enrolado no intestino de alguém, você para de reclamar de dor de barriga. Nas paredes tem fotos de casos reais: ameba comedora de cérebro, parasitas oculares que te deixam cego, vermes de peixe cru que crescem no seu estômago. Cada caso tem descrição detalhada: como entrou, como cresceu, como foi removido. E te garanto, depois de ver esse museu, você nunca mais come sushi do mesmo jeito. 3. Museu Mütter, Estados Unidos. O museu médico mais perturbador da América. Filadélfia, Estados Unidos. Existe um museu que parece cenário de filme de terror, mas é 100% real e científico. O Museu Mütter guarda os segredos mais bizarros da medicina. E quando digo bizarro, é bizarro mesmo. Exposição 1. O Megacolon. Um intestino humano gigante. 8 pés de comprimento, 40 quilos de peso. O dono sofria de uma doença chamada Hirschsprung e não conseguia ir ao banheiro por anos. Sua barriga ficou tão inchada que as pessoas achavam que ele estava grávido. Hoje o cólon está preservado num vidro gigante. Ver aquilo é entender que o corpo humano pode virar um pesadelo biológico. Exposição 2. O cérebro de Albert Einstein. Sim, galera, o cérebro real do gênio mais famoso do mundo está aqui. Após sua morte em 1955, o médico Thomas Harvey roubou o cérebro durante a autópsia, sem permissão. Ele cortou o cérebro em 240 pedaços e distribuiu para cientistas do mundo todo. Hoje, lâminas microscópicas do cérebro de Einstein estão expostas no Mütter. A pergunta que todo mundo faz: o cérebro dele era diferente? Sim. Tinha mais células gliais, que ajudam neurônios, e o lobo parietal era 15% maior que o normal. Exposição 3. A Sala dos Crânios. Uma sala inteira com 140 crânios humanos organizados em prateleiras. Cada um tem uma plaquinha com nome, causa da morte e história. Alguns têm buracos de bala, outros têm deformidades genéticas, outros foram de pessoas executadas. É uma aula de anatomia e história que te deixa arrepiado. Quando você sai do Museu Mütter, uma coisa fica clara:
O corpo humano é lindo, mas também aterrorizante. 2. Museu de Tortura, Amsterdã. Os instrumentos mais cruéis já criados pelo homem. Amsterdã, Holanda. Num porão escuro e úmido fica o Museu de Tortura Medieval. Aqui você vê os dispositivos reais usados na Idade Média para torturar, punir e executar pessoas. E galera, é de arrepiar. Dispositivo 1. O estrapado. As mãos da vítima eram amarradas nas costas. Um gancho no teto puxava a pessoa para cima até os ombros deslocarem. Os ossos quebravam como galhos secos. Para aumentar a dor, amarravam pedras nos pés. A pessoa ficava pendurada, consciente, sentindo cada osso se partindo. Dispositivo 2. A cadeira da Inquisição. Uma cadeira de ferro com 150 a 200 pregos afiados. A vítima era forçada a sentar. Cintas de ferro apertavam o corpo, enfiando os pregos lentamente na pele. O pior, não era tortura de minutos, era de horas, às vezes dias. A cadeira exposta no museu ainda tem manchas marrom escuras nos pregos, manchas de sangue centenárias. Dispositivo 3. O esmagador de crânio. Uma espécie de morsa. A cabeça da vítima era colocada dentro e um parafuso era apertado lentamente. Primeiro, os dentes quebravam. Depois, o maxilar rachadava. Por fim, o crânio explodia. Dispositivo 4. A donzela de ferro. Um sarcófago de metal em forma humana com pregos por dentro. A vítima era trancada lá dentro. Os pregos penetravam o corpo, mas eram posicionados para não atingir órgãos vitais. Resultado? Agonia extrema sem morte imediata. A pessoa ficava sangrando, sofrendo, implorando por morte que não vinha. Quando você sai desse museu, não sai rindo. Sai em silêncio absoluto, porque cada vitrine te lembra de uma coisa: o maior perigo para o ser humano sempre foi outro ser humano. 1. Catacumbas de Paris. A cidade dos mortos sob Paris, 6 milhões de esqueletos. E chegamos ao número 1. O museu mais macabro, mais assustador e mais real do planeta, as Catacumbas de Paris. Paris é conhecida pelo romance, pela Torre Eiffel, pela moda. Mas 20 metros abaixo da cidade existe um labirinto de 320 quilômetros de túneis cheios de ossos humanos. Não é exagero, são 6 milhões de esqueletos empilhados nas paredes. Como isso aconteceu? No final do século XVIII, Paris tinha um problema: cemitérios superlotados. Corpos apodreciam nas ruas, doenças se espalhavam, o cheiro era insuportável. A solução? Esvaziar os cemitérios e jogar os ossos em túneis de mineração abandonados. Levou 12 anos para transferir todos os corpos. E os ossos foram organizados artisticamente nas paredes, crânios empilhados em padrões simétricos, fêmures formando cruzes, tíbias criando arcos. Hoje, apenas 2 quilômetros das catacumbas estão abertos ao público. Os outros 318 quilômetros são estritamente proibidos, mas isso não impede os catafiles, exploradores urbanos que entram ilegalmente. Alguns encontraram salas secretas com altares, bunkers da Segunda Guerra, cinemas clandestinos montados nos túneis e até festas subterrâneas entre os mortos. A polícia de Paris tem uma unidade especial só para caçar invasores das catacumbas, porque gente entra e nunca mais sai. O labirinto é tão complexo que você se perde em minutos. Imagina ficar perdido no escuro, rodeado de 6 milhões de esqueletos, sem saber para onde ir, ouvindo goteiras, sentindo o ar gelado e sabendo que ninguém sabe onde você está. Na entrada oficial das catacumbas tem uma frase em francês: Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Pare, aqui é o império da morte. E quando você desce aquelas escadas, entra num corredor estreito iluminado apenas por luzes fracas e vê pela primeira vez aquelas paredes feitas de crânios humanos se estendendo infinitamente. Você entende? Não é museu. É um monumento à mortalidade humana. Então, galera, esses são os 5 museus mais perturbadores do planeta. Lugares onde você não entra para se divertir, entra para sentir algo profundo: medo, nojo, tristeza, fascínio. Do cabelo de 16 mil mulheres ao império de 6 milhões de mortos. Cada museu conta uma verdade sobre a humanidade que a gente prefere ignorar. Somos frágeis, somos cruéis, somos mortais. E no fim, todos viramos ossos. E aí, você teria coragem de visitar algum desses lugares? Comenta aqui embaixo qual museu te deixou mais intrigado. Ou conta se você conhece algum museu bizarro que ficou de fora dessa lista. Deixa o like se você ficou de boca aberta com esses lugares. Se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana tem mistérios e curiosidades macabras como essa. Valeu, galera! Nos vemos no próximo vídeo.
E lembra, alguns lugares existem para nos lembrar que a realidade é mais estranha que qualquer ficção.